começa agora mais uma etapa com a palestra Gestão e Monitoramento de Alto Nível para IoT e OT. Nosso palestrante trabalha há 16 anos na IBM Brasil, onde já ocupou as funções de líder de ecossistema de Cloud and Cognitive, líder de vendas de Watson IoT, gerente da unidade IBM Security, vendas de software para o setor de telecomunicações e P&D, tendo passado pelo IBM Zurich Research Lab, profissional com experiência de mais de 20 anos de mercado de tecnologia, formado em Ciências da Computação pela USP e MBA em Gerenciamento de Telecomunicações pela FGV. Senhoras e senhores, recebemos Roberto Engler Jr. Obrigado. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Como é que é aqui? Peraí, só aqui o laser. Esse de cima passa, esse de baixo o laser, aqui volta o vermelho. Aqui volta, tá. Beleza. Passa. Claro. Pessoal, boa tarde. Queria, em primeiro lugar, aqui agradecer aqui pelo convite do pessoal da TaySafe por estar aqui hoje. O primeiro, se não me falha a memória, o primeiro class foi em 2014, no Rio de Janeiro, certo, Léo? E eu tive a oportunidade de ser palestrante lá, 8 anos depois volto aqui. E é muito legal notar essa diferença, você perceber essa evolução, né, no evento em si, e parabenizar a TaySafe pela contribuição que ela tem dado para esse segmento, né, segurança no mundo de OT. E esse amadurecimento, ele é claro, né, quando a gente compara e vê essa evolução. Bom, pessoal, eu vou falar aqui hoje para vocês, discutir um pouco aqui com vocês hoje, essa questão, né, de uma monitoração, né, de falar um pouco de uma plataforma, não vou falar de produto, eu vou falar de uma plataforma de gestão integrada de incidentes de segurança no mundo de OT e de resposta a incidente e mostrar, né, a importância que isso tem. Vocês sabem, né, obviamente, da importância que isso tem, mas eu quero embasar isso em alguns estudos que nós temos na IBM. Né? Todos os anos, a IBM tem um grupo de inteligência e segurança chamado X-Force, é um grupo global, e todos os anos, mais ou menos em março, ela publica esse estudo que está aqui, né, que é o IBM X-Force Threat Intelligence Index, é um estudo público, né, e esse de 2022 foi publicado em março, e ele olha a retrospectiva do ano anterior, portanto, ele olha o ano de 2021. Né? E eu saquei desse estudo, que é o mais recente, algumas informações que eu acho que é interessante, que eu gostaria de compartilhar com vocês para começar a nossa palestra hoje. Né? A primeira informação que é super relevante para esse evento que a gente está aqui hoje como é que está a tendência dos setores. Né? Esse estudo olha vários aspectos, né? Ele é um compilado de todos os incidentes de segurança que o grupo X-Force trata durante o ano. E uma das visões, a gente vai falar de tendência para o setor, vamos falar também por geografia. E uma das visões que ele traz é a tendência por setor. E, né, interessante notar que no ano passado, 2021, pela primeira vez o setor de manufatura foi o número 1, foi o setor mais atacado no mundo. Estou falando aqui global. Tá? Tipicamente, quando a gente pensa, né, de setores mais atacados, a gente sempre pensa no setor de finanças, e historicamente tem sido, mas no ano passado essa tendência se inverteu. Eu vou falar um pouquinho mais de como que a manufatura em particular, evoluiu, né, nessa maior foco de ataque. A gente discute algumas coisas. Quando eu falo de manufatura aqui, eu estou falando de uma das verticais de indústrias que trabalham com automação. Né? Então, a gente tem a manufatura, temos utilities, temos transporte, uma delas, a manufatura, foi a número 1. Né? Finanças e seguros seguiu a número 2, né? E atacado também fortemente impactado. Né? Então, do lado aqui, a gente consegue ver, né, como que essas indústrias evoluíram. Né? Então, a barra de baixo é sempre o ano de 2020, a de cima é 2021. A gente vê um avanço muito grande na questão do foco dos atacantes nessa indústria. A gente fala um pouquinho da percepção que nós temos aqui na IBM do porquê isso aconteceu. Bom, vamos fazer um pouco de drill down aqui. Né?
legal, falei de manufatura especificamente, mas não é a única indústria, a única vertical estudada que trabalha com tecnologias de automação. Existem outras, né? De novo, a manufatura foi a número 1, né? A gente olha aqui, né? Manufatura de todas as verticais estudadas que tem OT em sua base, manufatura representou 61%, mas existem outras indústrias, né? Comentei óleo e gás, transporte, utilities, mineração, engenharia civil pesada, né? Muito bem. E interessante observar dois aspectos dessas indústrias, né? Primeiro, o que nós observamos do ponto de vista dos tipos de ataque, né, mais comuns, varia de vertical, que usa o TI para vertical, e também os vetores de ataque variam. Isso é legal a gente observar, né? No caso específico de manufatura, né, a principal, né, exploração foram as vulnerabilidades, né? Isso tem sido discutido aqui no evento bastante. A gente vai ver que em outras verticais que usam OT, varia um pouco. Nem sempre são as vulnerabilidades a forma mais comum de se explorar. Tá? Um outro dado que eu gostaria de ressaltar aqui com vocês, né, no mundo de OT especificamente, né, o principal malware que a gente viu, né, que o X-Force viu, foi o Mozy, Botnet Mozy, tá? Representando aí de todos os malwares 74%. Depois eu vou concluindo aqui porque da importância da plataforma integrada de gestão e resposta a incidentes, né? Olhando manufatura, já falamos que é primeiro, etc. Alguns pontos importantes, né? Baixa tolerância desse setor, né? Esse é um setor que não pode parar, né? Quando ele para, o impacto é muito grande, né? No mundo de TI, numa outra indústria, o impacto é importante também, mas na manufatura é muito crítico, né? E os atacantes, uma das justificativas do porquê a manufatura foi número 1 é justamente essa criticidade. Quando para, a chance do atacante receber o resgate ela é muito maior, né? A gente acompanha incidentes aqui no Brasil mesmo, a gente vê que em outras indústrias nem sempre se paga o resgate, se corre o risco. Em manufatura, a gente até viu outras palestras aqui, até citando valores, né? Já é mais complicado, tá certo? Então, do ponto de vista aqui dos principais tipos de ataque, né, na indústria de manufatura, ransomware, 23%. Aí a gente tem aqui, né, acesso a servidores, né, e 12% em segundo lugar. Muito resultado aqui de tentativas mal sucedidas de invasão. Né. Em terceiro lugar, back, business email compromise e roubo de dados. Né, muito o atacante acessando, né, fazendo comprometimento no e-mail corporativo, visando na troca de e-mails, principalmente durante a pandemia de pagamentos entre os fornecedores e a manufatura, desviar o fluxo desse pagamento para si. Energia, né, outro setor que também tem muito de automação. Foi de todas as indústrias que nós analisamos o quarto mais atacado, né? Ele teve uma queda, diferente da manufatura, né? No ano de 2020 era 11,1% dos ataques, no ano passado foi um pouco menor, né? Muda, né, um pouquinho o perfil. Uma das observações, por que caiu, né, esse manufatura subiu? Né? Uma das hipóteses é que é por conta aí do ataque aí no Colonial Pipeline, o pessoal tenha tirado um pouco o pé para fugir do foco, né? Então pode ser que isso volte a subir novamente, né? De novo, olhando aqui os tipos de ataque, ransomware de novo, primeiro lugar, seguido aqui em segundo lugar de back, DDoS e RAT. Já aqui, o phishing foi o principal vetor de infecção, diferentemente da manufatura, que era explorando vulnerabilidades, aqui foi o phishing com 60%, bem mais. E em segundo lugar, 40% exploração de vulnerabilidades. Nós aqui na América Latina, figuramos aqui nessa indústria em terceiro lugar. Também vai falar um pouquinho de regiões. Outra indústria, transporte. Transporte foi sétimo lugar, mais atacada das que nós analisamos. E representou 4% do total de ataques. Olhando do lado aqui, olha como muda. O tipo de ataque, número 1, insider. Insider malicioso.
né? Para essa indústria, isso representou, né, o tipo de ataque número 1. Né? Phishing, né, 50% o vetor de ataque, credenciais roubadas em segundo lugar com 33%, e nesse caso, diferentemente, totalmente diferente de manufatura, exploração de vulnerabilidades em terceiro lugar com 17%. Nós aqui na América Latina não figuramos aí entre os principais. Bom, e como é que fica a tendência geográfica? Agora vamos olhar, não mais por indústria, do ponto de vista de geografia. Também tem dados interessantes aqui. Né? A Ásia, né, passou, aqui a gente tem um gráfico que mostra essa evolução, a Ásia passou a ser a geografia número 1 mais atacada. Em contrapartida, mercados mais maduros, como a Europa e a América do Norte, caíram de um ano para o outro. Tiveram menos ataque de um ano para o outro, de 2020 para 2021. A Ásia, muito forte, o Japão, né, provavelmente aí por conta dos Jogos Olímpicos, né, e, de novo, a América do Norte. E como ficamos nós aqui na América Latina? A gente aqui não tem a quebra por Brasil, mas na América Latina, eu vou falar um pouco mais no próximo chart, a gente subiu de 9 para 13, somos a 5ª geografia mais atacada. Porém, né, se a gente olhar 3 anos seguidos, a gente vê uma tendência. Em 2019, esse mesmo relatório apontava a América Latina com 5%, em 2020, 9%, e 21, 13%. Então, a gente tem um trend bastante crescente. Né? Na América Latina, né, em termos de indústrias mais visadas, tá, foi a indústria mesmo, manufatura. Então, aqui na América Latina, a gente segue o padrão global de ter a manufatura mais visada, a mais atacada. Né? E, obviamente, países sob ataque, o Brasil, da América Latina, é o número 1. Muito bem. Esse chart aqui é um outro estudo que a gente publica, nós da IBM publicamos todos os anos. Ele não é preparado pela IBM, mas ele é encomendado pela IBM ao Instituto Ponemon. O nome dele está aqui, Cost of Data Breach. Né? É um estudo extenso, também analisa por indústria, por geografia, etc. Eu trouxe só esse chart aqui para chamar a atenção de alguns pontos. Primeiro, né, eu estou olhando aqui vazamentos de dados específicos da indústria, da indústria de manufatura. Tá? Então, dados aqui médios da indústria, de quanto custa um vazamento de dados. Eu sei que em OT isso é um problema um pouco menor. Né, quando a gente olha isso daqui na indústria, a gente talvez esteja falando muito mais do mundo TI do que do mundo de OT. Porém, tem alguns dados aqui que se aplicam para o mundo de OT também, que eu queria discutir aqui com vocês e chamar a atenção. Né? E aí começa já a puxar o ponto aqui do tema da minha palestra. Né? Quando eu tenho, tá, um ambiente de detecção e resposta automatizado, né, de uma ameaça, né, eu tenho uma redução de 21% no meu custo desse vazamento. Isso está diretamente associado ao tempo de resposta que eu tenho disso. Tá? Então, esse é um dado super importante e é da indústria. Né? A outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção são essas barras aqui. Qual é o tempo, a gente imaginar, por exemplo, um ataque de ransomware, qual é o tempo médio entre eu sofrer a infecção, eu detectar essa infecção e eu remediar essa infecção? Né? O tempo é muito longo, em médio. Na indústria, em particular, a gente está falando aqui de 224 dias em média para identificar e 83 dias para conter. Né? Versus uma média de 212 dias para identificar e 75 dias para conter. Né? Isso aqui essa pesquisa que o Ponemon faz, ele vai em empresas mesmo que tiveram um ataque e pegam, né, toda a investigação que foi feita e levantam esses dados. Então, aconteceu a primeira infecção, aquilo vai ganhar prioridade, vai ganhar privilégios, vai fazer a movimentação lateral, e esse é um prazo extremamente longo. Né?
E o segredo, a chave do segredo aqui é a gente conseguir reduzir isso. Quando a gente consegue reduzir esse tempo, né, a gente tem um impacto direto aqui, né? Aqui a gente está falando em custo, mas se eu falar, puxa, o vazamento de dado no mundo de OT ele não é importante, mas o impacto é. Né? Então, a redução nesse tempo, que é muito longo, ela é chave. Né? E por isso a gente ter uma plataforma que seja bastante abrangente de detecção e resposta automática, ela é fundamental. Eu vou falar algumas características que a gente acredita que isso tem que ter. E um outro ponto aqui que é bastante relevante também, né, tem a ver com a equipe interna. Eu estou falando aqui de pessoas, né, equipes internas que vão ajudar na resposta ao incidente. Né. Ter o plano bem determinado, ter o pessoal bem treinado, isso aqui já foi comentado aqui também em outras palestras, também é fundamental. Né. Quando a gente tem as pessoas certas, bem capacitadas e um plano bem documentado, o impacto que eu tenho, né, de redução de um vazamento, ele é muito significativo. Né? Então, se a gente fizer uma conta aqui bem de padeiro, né, a gente está falando aqui que uma ferramenta, 20%, 21% de redução, um plano bem estabelecido, pessoas bem treinadas, 40%. É bastante significativo. Tudo bem? Legal. Bom, como é que funciona, né, o ambiente de segurança da informação tradicional? Né? Também assunto que já foi bastante debatido aqui. É um pouco dessa visão, né? Seja ele no mundo de TI ou no mundo de OT, né? Um monte de tarefa para fazer, geralmente as equipes são reduzidas, né? Todo mundo aqui sabe da dificuldade que é ter gente bem capacitada no mundo de segurança, né? Então, muita coisa para fazer, uma multiplicidade de vendors, né? Todos os ambientes, muitos vendors, muitas tecnologias diferentes, muita coisa para integrar, uma coisa não fala com a outra. A complexidade em si do ambiente ela é bastante grande, né? E tem aumentado. E, como consequência disso, muitos alertas. Né? O que a gente deve priorizar? Muito falso positivo, o que a gente deve priorizar? Quais dos alertas impõem o maior risco para a organização? É muito difícil no dia a dia, num ambiente como esse, né, o time de segurança ter essa percepção sozinho, sem uma ajuda de tecnologia. Né? Então, a gente encontra nos clientes aí vários silos, né? Então tem o silo do gerenciamento de identidade e acesso, tem aqui a parte de segurança de dados, dos aplicativos, a rede, o endpoint. Como é que você tem uma visibilidade integrada de tudo isso para você ter o tempo de resposta adequado e, portanto, conseguir mitigar e reduzir o teu impacto, né, mais rápido? Isso é chave. Bom, dado da IBM, dado nosso aqui pesquisando nos nossos clientes, né, que mostra um pouco dessa complexidade dos ambientes. 60% das empresas que nós pesquisamos usam mais de 25 produtos de segurança diferentes para diferentes propósitos e 44% desses clientes se envolvem no dia a dia com mais de 10 fornecedores. Isso é normal. Né? Isso vai mudar? Não vai mudar, porque cada fornecedor, cada vendedor tem uma tecnologia que é boa naquele propósito. Isso traz, obviamente, uma complexidade. Né? E a gente precisa de abordar essa complexidade para conseguir ter o tempo de resposta. Né? Então, muito bem. Quais as características que uma plataforma integrada de detecção e resposta a incidente deve ter? Né? Primeiro, o que é uma plataforma dessa? Né? Então, ela vai ser uma plataforma que é conectada, né? Habilitando as empresas a ter detecção e resposta a incidente mais efetiva, mais rápida, né? Integrando, né, todos esses silos. Para quem trabalha, por exemplo, com CIEM, né? No mundo de CIEM tem um dilema, um eterno dilema, que é, quais são os logs que eu devo mandar para esse CIEM? Né? Se eu mando somente os logs que vão efetivamente ser tratados pelas minhas regras de correlação, numa investigação eu perco visibilidade de logs que são importantes. Se eu falar, não, eu vou ligar todos os logs, vou mandar tudo para o meu CIEM, eu posso ter problema de desempenho no meu CIEM, né, porque é muita coisa, tá certo? E o custo do meu CIEM vai subir muito. Né? Geralmente os CIEMs, eles
São cobrados ou por volumetria de dados ou por eventos por segundo, alguma coisa do tipo. Então existe esse dilema. Como é que eu resolvo esse dilema? Na investigação eu preciso de todos os logs, mas na correlação não, eu só preciso de mandar o que realmente dispara as minhas regras, a minha inteligência artificial. Tá certo? Então isso é um exemplo de características que uma plataforma dessa deve ter. Qual é o correto? O correto é eu preciso mandar para o CIEM somente os logs que vão disparar as regras de correlação. Claro que eu preciso de ter essas regras bem calibradas. Mas no momento da investigação, eu preciso conseguir fazer uma busca federada, sem precisar ficar fazendo tráfego de todos os dados, puxando todos os dados, todos os logs de todas as ferramentas para um data warehouse, para um data lake, porque isso é inviável do ponto de vista de volume de dados. Então eu preciso ter uma plataforma que seja aberta e que me permita fazer com uma linguagem padrão esse tipo de busca federada. Acho que o termo mais utilizado para uma plataforma como essa, né, é o termo XDR, né, que é a busca, detecção e resposta estendida a incidentes de segurança. E quais os benefícios, né, que uma plataforma dessa pode ter? Primeiro, vai me permitir aqui ter insights de segurança, conectando todas as origens àqueles silos que eu mostrei no slide anterior, seja do mundo de OT ou de IT, caso esses mundos estejam integrados. Eu preciso conseguir fazer a orquestração das respostas a incidentes, orquestrar esses times, ter os workflows automatizados. Eu preciso conseguir dar uma visão para o time de risco, né? Porque mesmo que eu consiga fazer, né, toda a contextualização dos incidentes e eliminar falsos positivos na medida do possível, se eu não tiver uma visão de risco, é difícil priorizar, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Então isso é bastante importante. E a outra coisa, a arquitetura, né, dessa plataforma ela tem que ser modernizada. Ela precisa me permitir integrar, né, com todos os vendors que fazem parte daquele ecossistema de segurança do meu cliente. Ela precisa me permitir rodar onde for mais conveniente para o cliente. Tem cliente que vai querer que rode isso on-premises, por uma questão de não ter conectividade com uma nuvem. Tem cliente que não, que está partindo para migração para a nuvem, quer rodar na AWS, quer rodar no Google, quero rodar no IBM Cloud, não interessa. Quero rodar um pedaço em cada lugar, não interessa. Essa arquitetura tem que permitir essa flexibilidade. O que mais? A experiência do usuário unificada, né? Imagine que num processo de investigação, a gente tem aqui um usuário, um analista, e aí é o que acontece usualmente, ele tem que ficar mudando de tela de diferentes ferramentas, vendo logs de formatos diferentes, sem contexto, manualmente tendo que correlacionar um log com o outro, né? É muito complicado isso, tem um chart que fala um pouco sobre isso. Então, as ferramentas de mercado, né, unificadas de XDR, elas procuram trazer uma experiência completa de investigação e resposta a incidente unificada. A interface é única, né? O usuário ele interage só com essa ferramenta e ela por trás fala com aqueles N sistemas de segurança que estão rodando. Então, com isso a gente consegue fazer uma detecção, né, de ameaças ocultas através dos silos de dados, workflow centralizado simplificando a triagem e resposta a ameaças. Eu comentei, pesquisa federada, sem eu precisar mandar tudo para o CIEM, eu preciso conseguir fazer com uma linguagem padrão de mercado, as buscas federadas dos diversos sistemas que ajude no processo de investigação na hora que o bicho está pegando, né? A investigação federada, ela enriquece os casos, procura atividades de ameaça relacionadas em ferramentas conectadas e gera uma visualização uniforme. Resposta integrada para guiar a remediação e, obviamente, preservação de investimento, porque eu não tenho que trocar tudo, eu estou me integrando com a infraestrutura que existe, cada vendor faz bem aquilo que ele se propõe e cabe a gente, né, falando aqui como um provedor de tecnologia, existem outros que estão aqui, disponibilizar a tecnologia que permita fazer toda essa integração. Esse chart mostra um pouco
como que uma ferramenta, né, de XDR, uma ferramenta integrada de detecção e resposta a incidentes, facilita a vida do dia a dia, né, de um analista de segurança, né? Então, isso aqui representa bem. Se a gente olhar aqui do lado esquerdo, como é que é o dia a dia de um analista, né? Então, ele vai chegar, sentar na cadeira dele, vai olhar, né, os incidentes que estão abertos, ele vai ter que escolher, de acordo com algum critério, quais aqueles que têm maior prioridade, qual que tem mais risco. Às vezes ele tem que perguntar, a informação não está na mão, é difícil, isso é uma atividade demorada. Aí ele começa, selecionou um, aí ele começa, faz a triagem e a investigação do incidente, responde aquele incidente, faz a análise de causa raiz, executa os passos de mitigação do incidente para poder fechar o incidente. Porém, nessas duas etapas aqui, ele tem que fazer tudo isso. Ele corre na ferramenta 2, corre na 3, olha na 4, determina a validade e a severidade, determina os passos de resposta, muda lá o playbook e dispara lá o SOAR para fazer a resposta. Isso aqui, ele vai ficar maluco fazendo isso daqui. Fica, né? Fica maluco. A gente sabe que isso aqui na prática é como funciona. E o objetivo de uma plataforma unificada de detecção e resposta é simplificar esse workflow, né? Porque ele vai trazer tudo numa visão única. Então, ele vai abrir aquele incidente que já foi direcionado para ele, porque ele já tem um contexto de risco. Já eliminamos falsos positivos, ele já tem um contexto de risco, então ele já sabe o que ele tem que fazer. Aqui ele vai perder tempo, aqui ele não perde tempo. Ele já faz a revisão de causa raiz direto nessa plataforma, executa investigações adicionais, faz buscas federadas em diversas fontes de dados. O CIEM dele está só ingerindo log relevante para as correlações. O que não é relevante, não preciso mandar para o CIEM, eu busco direto na fonte, com uma linguagem padronizada. Eu adiciono, né, os passos relevantes que vão ter que ser dados aqui na minha automação de resposta, reviso, né, finalmente aqui o meu workflow e disparo a minha ação automatizada, disparo o meu SOAR. Tá? Então eu tenho um workflow, eu consigo prover para o time, que de novo, é um time pequeno, é difícil de arrumar, de ter gente, etc. Eu consigo disponibilizar para esse meu analista de segurança um workflow muito mais simples. Eu consigo com isso ser mais efetivo e finalmente eu consigo reduzir o tempo de detecção e resposta ao incidente, diminuindo o meu risco. Tá? Muito bem. E, para fechar, dados aqui também, alguns dados de pesquisa com clientes que a IBM tem em relação à utilização de uma plataforma unificada de detecção e resposta a incidentes, né? A etapa de detecção, 51%, benchmark de cliente nosso, 51% mais eficiente nesta etapa. A investigação fica 60 vezes mais eficiente, é muito forte essas ferramentas de XDR nesta coluna. E a parte de resposta automatizada 8 vezes mais rápida. Se a gente soma, né, essas três componentes aqui e olha aquele slide, né, do cost of data breach, do tamanho do custo, do tamanho da redução da indisponibilidade, do quanto a gente pode como que eu diria isso? O quanto a gente precisa de talvez menos pessoas treinadas, ou de repente eu preciso fazer uma troca no time, o conhecimento não está na pessoa, está menos na pessoa, está mais na ferramenta. Tá? Então, três componentes aqui somados, um benefício muito grande. Tá? Então, eu queria fechar aqui a minha apresentação, devolvo aqui uns minutos aqui para a organização, comentando isso. Nós publicamos todo ano esse estudo do X-Force, acho que vale a pena, ele é uma história contada, é legal olhar todo ano como vai evoluindo. A mesma coisa vale para o Cost of Data Breach, todo ano já é usado aí por várias empresas no mercado para fazer análise até de ROI de investimento em segurança.
mostra também uma evolução, conta uma história. Nesse estudo tem o Brasil especificamente estudado. E importância alô? Foi, né? E a importância da adoção, né, da consideração da adoção de uma plataforma integrada, né, de detecção e resposta a incidentes. A gente tem visto no mercado, nos clientes que a gente trabalha, uma preocupação com esse tema, uma adoção progressiva desse tema. É também uma jornada a adoção de uma plataforma como essa. Ela tem vários componentes, mas eu acho que esse é um caminho sem volta, né, dado o cenário que a gente tem. E, com isso, queria agradecer a todos vocês. Eu acho que tem uma outra participação aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição. Muito obrigado. Boa tarde a todos.